eu quero compartilhar com vocês como nós precisamos pensar um processo onde justamente isso que nós precisamos, nós viver enquanto pastores, poder estender isso para os nossos líderes estratégicos na igreja local, como fazer esse processo fluir para dentro da igreja local, sendo uma igreja saudável e discipuladora. Então, a primeira marca que estamos falando hoje, pastor saudável, pastora saudável e discipuladora ou discipuladora. Essa marca, ela acontece com o pastor discipulado, assessorado e mentoreado, David falou isso, mas como isso acontece? Como o pastor precisa viver esse processo de ser assessorado, discipulado e mentoreado, o pastor para que ele possa estender. A frase do David hoje, que para mim foi um toque divino especial, é: eu sou, ou quem eu sou, é o que vai fluir para o meu ministério. O meu ministério flui de quem eu sou. Eu sou, como o Alberto disse, os odres, nós somos os odres, de onde flui o que Deus quer para a vida da igreja. Então, a primeira estratégia é o pastor viver discipulado. Quando nós queremos pensar assessorado, mentoreado e discipulado, ele, pastor, viver discipulado, e viver discipulado com outros pastores. Se ele é o pastor, líder da igreja local, de sua igreja local, sua equipe pastoral, ele viver discipulado com pastores de outras igrejas, que ele não lidera, que ele não é o líder daquela equipe pastoral, onde ele tem total liberdade de crescer. É assim que tem caminhado, por exemplo, está conosco o Rinaldo Ito, metodista aqui. Ele caminha com Paulo e com Luciano. Eles caminham num microgrupo entre eles. Depois, eles são líderes de microgrupos de sua equipe pastoral na igreja local e, ao mesmo tempo, são líderes de microgrupos de outros supervisores distritais da metodista. Mas eles têm um espaço de liberdade e de discipulado profundo entre eles. E depois eles estendem isso para a equipe pastoral dentro da igreja. Segundo, eles são assessorados. Isso que o David trouxe. Esse pastor da igreja local, ele é assessorado. Então, ele não só tem um modelo de viver discipulado, mas ele é assessorado. Está conosco aqui o reverendo Perim. Perim é da Metodista Wesleyana. Ele vive discipulado com outros pastores da Metodista Wesleyana. Ele é assessorado como líder do projeto. Então, ele pode assessorar outros grupos de discipulado, de cuidado de pastores que ele tem na denominação dele. Da mesma forma, assim, São Batistas, e Batista Nacional e outras denominações que têm caminhado. O pastor vive discipulado, ele é assessorado, então ele tem um modelo de assessoria. Nesta semana tivemos nosso primeiro encontro de assessoria de 4 pastores luteranos que estão fazendo um processo de ser igreja saudável e discipulador. Eu me emocionei. Eles responderam uma ferramenta de assessoria que temos usado, chamada Crescimento Intencional. Preencheram primeira parte, como eles estão, segunda parte, com foco na vida pessoal, e segunda parte dessa ferramenta é como está o microgrupo de discipulado da igreja local, os líderes estratégicos deles, aqueles que são equivalentes a uma equipe pastoral deles. Aquele é o microgrupo estratégico deles de discipulado. Eles responderam isso, vieram para a reunião de assessoria, e usando esta ferramenta, eu fui assessorando eles, primeiro quanto à primeira parte da reunião de assessoria, quanto a como está o microgrupo de discipulado desses líderes estratégicos dele. Com isso, ele tem líderes que estão vivendo um DNA. Ele vive no microgrupo comigo, pastor, com outros pastores, ele tem um microgrupo de líderes estratégicos na igreja dele, que é o semelhante à equipe pastoral dele. Agora eu assessoro ele. Como está esse microgrupo? Então, tem 1 hora de assessoria, sim. A segunda hora é para olhar o projeto como um todo. 2 horas de reunião de assessoria. Agora, este pastor sabe como usar essa ferramenta com os outros líderes, com esses líderes do microgrupo, que são facilitadores dos outros microgrupos que tem na igreja. Então, não só ele vive discipulado aqui, ele é assessorado, então ele sabe fazer fluir assessoria para dentro da igreja local.
flui a assessoria. Não só o discipulado precisa fluir para a igreja local, mas a assessoria. Por isso é tão estratégico o pastor da igreja ser assessorado. A terceira estratégia que esse pastor será assessorado, discipulado e mentoreado é ele participar de uma trilha de capacitação, onde ele consegue entender o que é esse discipulado, estar todos na mesma página. Que nível de compromisso queremos alinhados, o que é uma capacitação? Então, a capacitação tem um trilho com informação, tem um trilho onde a pessoa se encontram os grupos entre si, compartilham tarefas da capacitação, mas ao mesmo tempo faz parte da capacitação viver discipulado, faz parte da capacitação ser assessorado. Então, juntando uma capacitação formal, nós temos trabalhado muito nas assessorias em EAD, vai disponibilizar e eles fazem as trilhas lá, mas ao mesmo tempo os pastores vivem discipulado e são assessorados. Então, não é um final de semana que você vem e é capacitado e vai fazer em sua igreja. É um processo de discipulado, onde vive discipulado, é assessorado e é capacitado. Então, ele pode agora fazer o mesmo processo, pastor, com sua equipe pastoral. As igrejas pequenas, a equipe pastoral possivelmente são os principais líderes estratégicos de equipes de ministério, da rede de pequenos grupos, como a igreja se organiza. Nas igrejas maiores já tem uma equipe de pastores que vai com o tempo se formando. Seja qual for a sua equipe pastoral, essa equipe precisa viver o mesmo processo que o pastor viveu. Você precisa primeiro, como o Alberto disse, deixar eles caminharem em discipulado. Alberto ser assessorado para que eles vivam em discipulado. E aqui eles passem por essa capacitação. Então, é assim que tem caminhado também nesse processo. Pastores da Batista Nacional que têm experimentado pastores de igrejas estratégicas discipulado, estão sendo o líder deles do projeto, sendo assessorado, e esses pastores estratégicos dessas igrejas referenciais vão ser assessorados por esse líder estratégico que está sendo assessorado por nós e por mais uma outra referência de projeto que ele está implantando. Com isso, eles fazem uma trilha de capacitação para viver discipulado. Agora, o que é importante também, que esse pastor e essa equipe pastoral aprendam a olhar para outras igrejas da própria denominação, o que está fazendo, para aprender e crescer junto. Eu louvo a Deus porque nessa noite nós temos aqui tantas expressões, temos Batista do Povo, que está em uma caminhada com discipulado, temos metodistas, metodista wesleyano, temos nossos irmãos da rede do M12, que caminham com discipulado há tanto tempo, e tem muita coisa que podemos aprender, e que também estão num processo dinâmico de fazer ajustes e alinhamentos para com excelência ser uma igreja discipuladora, para toda a rede que eles têm influência. Então, todos, metodistas, batistas nacionais, quadrangular, são denominações que estão fazendo um alinhamento e estão olhando uma para as outras, dizendo, Assembleia de Deus também, o que vocês estão fazendo e como nós podemos aprender. Então, nós precisamos aprender a trabalhar em rede, dentro da nossa própria denominação. Batistas precisam olhar que Batista do Bacaxiri está fazendo de bonito. Tem tanta experiência bonita. Roberto Silvado, agora com os quartetos também, trazendo não só o discipulado 1 a 1, que era tão forte e bom na igreja que estava acontecendo, mas de uma forma dinâmica, agora trazendo os quartetos para a sua equipe de liderança e estendendo para a igreja. Então, nós podemos ir olhando para a rede o que está acontecendo e aprender. Então, nós temos o que? Metodista aprendendo com metodista wesleyano, quadrangular aprendendo com luterano, a Assembleia de Deus olhando o que a Batista da Lagoinha está fazendo com seu discipulado de pastores, num projeto nacional de discipulado, que eles tinham o projeto do discipulado pastor caminhando com pastor, agora caminhando em grupos de 4 também.
Estamos aprendendo junto. Esse é o conceito da rede. O que eu vou buscar na rede? Como a rede está vivendo o discipulado, como está sendo assessorada, a rede acaba sendo uma assessoria informal, onde eu vou aprendendo, onde eu trago experiências novas para a minha igreja. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso definir o que é básico de uma trilha de discipulado, onde as pessoas que caminham entendem o que é discipulado, por que é importante o discipulado e como ele pode acontecer. Tem que sair do conceito. Precisamos mostrar, demonstrar, instruir, capacitar em ação e avaliar e soltar. Precisamos ter um processo claro de capacitação onde as pessoas veem na prática como é que se faz. Por isso que nós trazemos os líderes estratégicos dos projetos, os pastores das igrejas estratégicas para viver discipulado no microgrupo, para que eles possam estender. Então, no processo, o pastor viveu o discipulado, estendeu para a equipe pastoral o discipulado, seus líderes principais. Agora pode estender para os seus líderes num segundo nível, se aqui uma equipe pastoral de pastores, então aqui pode estender para os seus líderes, porque a equipe pastoral, junto com o pastor, vai formando essa rede de discipulado de líderes, até que vai chegar lá no pequeno grupo, na célula, para os membros da igreja. Então, o que nós estamos dizendo é que o discipulado precisa fluir, mas não só discipulado precisa fluir da vida do pastor para a vida da equipe pastoral, para a vida dos líderes. Precisa fluir assessoria da vida do pastor para a equipe pastoral e da equipe pastoral para os líderes e dos líderes para os líderes de pequenos grupos. Mas nós precisamos aprender a assessorar não só nesta rede de discipulado que vai chegar até lá no membro da igreja na célula. Nós temos que aprender a assessorar os líderes das equipes de ministério também. Então, assessorar faz parte de sermos uma igreja saudável e discipuladora. Uma igreja onde as pessoas são discipuladas, mas também elas são colocadas em ministério para servir conforme o chamado de Deus para a vida delas. Para isso, então, é importante uma trilha de capacitação. Nós temos experimentado isso, então, em vários projetos e denominações, e tem expressões tão diferentes, estamos aprendendo junto enquanto assessoramos também esses projetos. Então, tem sido uma alegria caminhar junto e aprender e, ao mesmo tempo, criar essa sinergia com tantos que estão aqui, que já estão em projetos e outros que têm caminhado aí juntos.